E aí pessoal, suave? Boa tarde. Aí, queria mostrar pra vocês hoje aqui de novo o S30. Fez um movimento legal hoje, hein? Achei bem bacana, mas não consegui entrar não. Bom, como sempre aí, procuro as marcações de máximas e mínimas. Tem uma máxima aqui em cima, tem uma região aqui de interesse vendedor aqui nessa pintura amarela, tá? O mercado não chegou ainda. Mas o mercado vem num processo de alta aí nos últimos dias, né? E aí eu acabo procurando. Aí ó, quase 2.000. Já subiu 2.000 pontos, né? Desde o último fundo geral que fez aqui, tá? Aí aqui em cima tem uma área de venda. Então eu sempre, nesse cenário aqui de alta, eu procuro, obviamente, opções de compra, né? Trades para compra. E aí tem esse fundo aqui de ontem, tá? Onde o mercado segurou ontem. Inclusive, se eu pegar aqui a Fibonacci, eu acredito que aqui seja 61%, viu? De retração desse movimento aqui, ó. Não é 61 não, mas é muito próximo, tá? Desse movimento de ontem, tá? Pegando esse fundo, esse topo, essa região aqui fez fundo na região de 61%. É entre 50 e 61, né? Mais perto aí dos 61%. É uma região de interesse comprador, né? Então o mercado, quando ele faz a abertura, nesse extremo aqui, de alta, a gente pode ver que aqui já tem uma resistência, né? No 1 hora, que é esses topos aqui, tá? Eu não fiz nenhuma marcação, esperei o mercado reagir. E aqui ele não fez um movimento bonito de alinhamento, tá? A gente pode até entender que aqui ele até fez, mas não é algo bonito não. Não me senti confortável de operar essa venda aqui não, tá? Enfim, e aí esperei uma oportunidade melhor, como tinha esse fundo aqui relativamente próximo, é uma distância aí de 200 pontos, né? Desde da máxima aqui na abertura até essa mínima aqui desses fundos. E já era confluência de ser os 61% dessa pernada aqui, tá? Vocês entenderam, né? Era os 61% dessa pernada aqui de ontem. Então, marquei essa região aqui em verde e esperei o mercado reagir, tá? Foi cravado nessa região. O mercado é bem simétrico, né? Essas coisas se repetem quase praticamente aí todos os dias. Depois da aproximação na região, né? Eu acho que o pessoal já está até sabendo de cor isso daí. Eu marquei aqui a região e esperei o mercado fazer um alinhamento, tá? Ele não fez o alinhamento. Esse é o problema de eu não ter conseguido entrar hoje, tá? Eu peguei a referência como sendo... qual foi? Não lembro mais. Eu acho que foi esse aqui, ó. Foi esse aqui. Esse fundo com esse topo. Porque aqui eu considerei que rompeu, tá? Esse topinho aqui eu considerei que rompeu, tá? Rompeu aqui esse topo. Esse topo aqui foi rompido com essa estrutura aqui. E aí eu esperei ele voltar no 61, tá? Ele fez essa aproximação aqui, mas não voltou. Às vezes eu sou meio Caxias, né? Com relação a isso. E tudo bem, é o meu jeito de operar. Aqui ele deveria ter chegado até essa mínima aqui para eu realizar minha compra, né? Que eu procuro sempre comprar no 61 ou às vezes até um pouquinho abaixo, se o mercado dá a oportunidade, né? Agora no 50 é complicado, porque aí aumenta o stop. Claro que não é absurdo, né? Se você pegar e marcar o fundo aqui dá 48, aí praticamente 50 pontos. Não é absurdo, mas diminui o meu risco-retorno, tá? Então realmente fiquei aqui no ponto de ônibus. Foi até que bem claro essa correção. Ele rompeu esse topinho aqui. Na minha interpretação, né? Ele rompeu esse topinho aqui e voltou. Só que ele só voltou até os 50%, beleza? E aí quem fez essa compra aqui acabou, deu uma enroscadinha aqui, natural, né? O mercado vai subindo aí em topos e fundos ascendentes, tá? Pode ver aí que ele nunca, ou raramente, ele sobe de uma vez só, ou desce de uma vez só, né? O mercado se move em ondas, se bem que para descer às vezes é bem mais rápido, viu? Enfim, foi subindo aqui, o alvo era aqui nessa saída, né? Nesses candlezinhos aqui, um monte de pavio que tem aqui. E aí ele cravou aqui, pessoal. Deu 140 pontos aí, tá? De quem entrou aqui, tá bom? De quem entrou aqui no 50% deu 140 pontos. Se por acaso o mercado desse essa possibilidade aqui, né? Essa entrada aqui teria dado 150. É uma diferença de 10 pontos só, né? Mas eu realmente, voltando a dizer, eu procuro fazer a entrada quando chega no 61%. Às vezes é algo a de se pensar, né? De perder essas oportunidades aí, né? Mas, como eu falei, é a minha forma de operar, então
tem dado certo assim, né? Por que que muda? Eu me sinto também mais tranquilo quando chega no 61, porque realmente o meu risco está menor, né? Você vê que se eu marcasse só o 61 ali, meu stop seria de 38 pontos. Já se eu marcasse o 50 seria 48 pontos, praticamente 50 pontos aí. Não dá grande diferença, mas eu me sinto mais seguro assim. Beleza? O mercado então, depois que chegou lá no alvo, realmente muita gente realizou aqui, né, que é uma região de saída. É uma pontuação boa, viu? 140, 150 pontos aí, é uma coisa muito boa. Não fez alinhamento de fluxo aqui nessa região, e o mercado nos 5 minutos ele não está nem ganhando o topo, né? Não está superando o topo e também não está perdendo fundo. Então o mercado está nesse range aqui ainda. Inclusive, se vocês notarem, o mercado agora ao vivo, ele voltou de novo nessa região, tá? Agora sim, ele varou aqui os 61%, teria dado compra aqui, até inclusive trabalhou um pouco no negativo aí, cerca de 18 pontos, relativamente até ameaçando aí o stop, tá? Metade aí da estrutura ele andou contra. O problema é o seguinte, na minha concepção ele não rompeu esse topo. Não, isso é um fato, né? Não é o meu entendimento não, isso é um fato, ele não rompeu esse topo, né? Então aqui ele não valida os fundos, então eu fiquei com receio de fazer essa compra aqui, já que eu tenho uma outra um pouco mais abaixo marcada. Mas quando é assim eu realmente prefiro deixar passar a oportunidade, é melhor perder a oportunidade do que perder dinheiro, tá? Eu sou bem conservador aí comparando a outros traders. Eu vou na boa, procuro ir na boa. Claro que às vezes a gente erra, né, na concepção, mas eu procuro ir na boa. E aí, tecnicamente, ele não rompeu esse topo, então ele não está validando esses fundos, tá? Então eu tive receio de fazer essa entrada. Tá andando um pouco favorável, sim, só que também por enquanto não é nenhum absurdo, tá? 46 pontos aí, 40 pontos andou a favor e andou um pouco, quase 30 aí negativo. Eu não vou fazer esse trade não, porque eu acho que já foi mitigada essa região e realmente não rompeu o topo, tá? Então esse daqui eu normalmente deixo passar mesmo, tá? A primeira oportunidade foi a melhor, porém ele não chegou no 61%. Beleza, pessoal? Então, por enquanto aí estamos sem trade, aí, sem entrada. O mercado ele está numa tendência micro agora, né? A tendência curta, ele está numa tendência de baixa. Então é mais um motivo de eu não ter feito aí essa entrada aqui agora. Pode subir lá em cima de novo? Claro que pode, mas pode descer tudo também, tá? Principalmente porque o S&P, ele também, né, de curto prazo aí, ele tá caindo, tá? Não chega a ser uma tendência isso, mas o curto prazo dele tá caindo, então fica mais arriscado ainda. Beleza? E para complementar aqui, é interessante às vezes eu fazer esse tipo de coisa, né? A marcação do S100 tá bem parecida. Então ele estava rompendo todos os topos aqui no mercado fechado, né? Só o mercado futuro aqui aberto. E depois ele fez a correção no 50%. Foi praticamente igualzinho aí o S30. E aqui ele já deu a compra, tá? Ó, deu 125 pontos aí pra cima, tá? Eu não opero muito o S100, mas claro que sempre estou de olho. É os dois principais ativos que eu mais olho, o S30 e o S100. E claro que o S&P 500 que manda praticamente no mercado todo aí, tá? Podem notar que tem uma região grande de amarelo aqui, que o mercado ele tá numa resistência, tá? O S&P 500. Então eu deixo marcado assim, mas uma tendência de médio prazo aí é uma tendência de alta, né? Então procurar vendas aqui é bem perigoso. Mas é legal para conhecimento, né, pessoal? Então o S100 voltou no 50% e o S30 também, né? Praticamente aí 50%, um pouquinho mais, mas não chegou no 61. E o danado tá subindo de novo, né? Agora, essas duas oportunidades aí deixei passar. Mas é assim mesmo, pessoal. Não adianta esquentar a cabeça, né? O mercado tem oportunidade todos os dias. Inclusive, tem vários ativos, né? A gente acaba tendo tempo disponível. Quando se tem o tempo disponível, você acaba encontrando ativos aí numa boa toada aí para você fazer seu trade, entendeu? Aqui, por exemplo, eu tinha marcado essa estrutura aqui no GBP USD. Isso aqui é de ontem. O mercado estava perdendo os fundos, e é legal para conhecimento isso aqui sobre o nosso método, né, SMC. O mercado vai perdendo fundo, isso aqui tinha uma base aqui bem clara. Então a gente marca aqui em amarelo que é uma região de venda. E é incrível, né? O mercado vai lá na região de venda e faz ali o alinhamento, tá? Vai ser difícil mostrar porque o ativo já andou bastante aqui agora, né? Mas vamos ver se é possível aqui mostrar. Esse é o ruim do MetaTrader, né? Ele
Ele não é muito funcional para você ver as estruturas antigas não. Aqui foi o alinhamento, né? É bem difícil de ver. Ou não. Ah, melhorou. Melhorou. O ativo perde esses fundos aqui, tá? Muito claro, né? Perde esses fundos aqui principais. E depois você marca, né? Topo e fundo. E ele vai ali no 61 certinho, cravado, ó. Aí ainda em cima do 61... Cadê? Ele deixa aqui praticamente aí uma estrela cadente. Te indicando ainda mais uma venda, né? Então, só para critério de conhecimento aí sobre o nosso operacional. Depois disso aí o mercado, olha aí, despenca, né? Então, ter paciência e ter conhecimento, qualquer um pode chegar lá, beleza, pessoal? E aí, qualquer coisa, estamos à disposição. Só falar. E falar mais aí também, né? Eu ando falando sozinho aqui praticamente. Ninguém pergunta nada, ninguém fala nada, ninguém posta nada. Vamos aí, pessoal. Vamos crescer juntos aí, tá bom? Até mais, um abraço.